aceitaram o nosso convite. Hoje nós vamos fazer uma live muito importante. É sobre os processos judiciais, sobre a previdência, o contrato de previdência, e vamos falar do plano de saúde. Eu sou Irene, diretora jurídica e previdenciária da APS, e vou mediar esta live. Eu gostaria de ouvir o José Luiz para abrir esses trabalhos para a gente poder começar. Pode ser, Zé. Boa tarde a todos. Obrigado, Irene. A minha participação é para cumprimentar os nossos associados, né, que estão apoiando essa iniciativa, que preparamos com muita dedicação para levar a todos vocês as informações sobre os processos jurídicos que a gente tem e também de saúde, e também para me despedir de vocês como gestor da APS por 6 anos, né? Haja vista que o presidente será outro a partir de 1º de maio. Né? Esta live, de certa forma, é uma prestação de contas, né? Ao final dessa gestão. Vamos fechar trazendo informações importantes sobre os processos em andamento, assuntos previdenciários e plano de saúde. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a doutora Irene, que com muita dedicação e competência, né, como diretora e amiga, geriu os assuntos jurídicos e previdenciários. Estamos, neste momento, estudando até a possibilidade, a viabilidade de adentrar com uma outra ação que beneficiará nossos associados. Trata-se de recuperar valores referente ao PASEP. Para discorrer sobre os assuntos elencados, nós reunimos os escritórios de advocacias, patrocinadores das ações, né, aqui representados pelo doutor Arlindo, doutora Gláucia, doutor Marco Antônio Inocente, doutora Tirza, doutora Neire, e a nossa parceira, a diretora de Saúde e Previdência da Viveste, a Luciana. Tá? Que todos aproveitem, né? Vocês vão poder fazer perguntas a cada final de apresentação, né? E espero que vocês tenham um bom proveito aí das informações, ok? Então, até mais. É isso daí, Zé. Estamos despedindo dessa gestão. Espero, ontem, numa reunião do conselho, e num grupo, um conselheiro falou assim, vamos fechar a gestão, né, com chave de ouro com essa live. E eu espero mesmo, tá? E que os associados aproveitem muito. Então, o Zé já falou, mas eu vou repetir. Vocês têm 15 minutos para falarem, eu sei que é pouco, principalmente para os advogados, e 5 minutos para responderem as perguntas. Mas perguntas não respondidas vão ficar registradas, depois eu encaminho para os profissionais e devolvo para os associados. Ninguém vai ficar sem resposta, tá? Então, nós vamos começar, porque eu combinei com ela, inclusive, um monte de advogados falando, e tem a Luciana, da Viveste, que vai falar sobre o plano. Então, eu vou colocá-la primeiro, porque ela é diretora da Viveste de Previdência e de Saúde, e ela pode ter um outro compromisso na sequência. A doutora Luciana vai falar sobre o plano de saúde Essência, que é importante para nós, os associados da APS. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Irene. Obrigada pelo convite, né? Dou aqui as boas-vindas a todos os associados da associação, da APS,
aos colegas advogados, que eu não sou a única que não sou advogada aqui que vai falar. Não sei, Zé Luiz, se você é advogado também, mas Não, não sou não, Luciana. não é não? Então somos Não, os não. dois, né? Estamos aqui diante de vários advogados e certamente o assunto que eu vou trazer acho que está num contexto um pouco diferente, né, dos demais. Todos os assuntos tenho certeza que são de grande interesse de todos os associados, mas eu vou falar para vocês um pouco sobre o produto, né, sobre os produtos que a gente tem disponíveis. Mas antes disso, eu queria muito agradecer que é toda a diretoria atual, né, da associação, que todo esse período em que a Vivest administra os planos, né, o plano de saúde especificamente dos ex-colaboradores da Sabesp, tem sido muito parceiras da Vivest, né, sempre nos procurando, sempre nos provocando, e eu tenho certeza que durante todo esse processo o que eles sempre buscaram foi obter da gente uma prestação de serviço mais adequada às necessidades de cada um dos beneficiários. Então, agradeço a parceria de vocês, né, de toda a diretoria, todos esses anos, e desejo que tenham sucesso aí nas suas novas empreitadas e nas suas novos direcionamentos, né? Muito obrigada. Então, para começar, eu queria falar especialmente para vocês sobre a possibilidade que a Vivest tem. A Vivest hoje ela é uma grande parceira da Sabesp e, consequentemente, dos seus colaboradores e ex-colaboradores, porque oferece dois grandes benefícios, né? Dois benefícios que são muito importantes para cada uma dessas pessoas: o benefício de previdência e o benefício de saúde. O benefício de previdência, ele é ofertado só para as novas contratações da Sabesp, já que o plano previdenciário para os demais funcionários e ex-funcionários é fornecido por meio da Sabesprev, né? Então, há aí uma divisão. Então, a Vivest, perdão, atua num espectro bem menor, né, quando a gente fala de previdência em relação a esse grupo, mas em relação à saúde, nós não só administramos o plano de saúde para todos os colaboradores ativos da Sabesp e seus respectivos dependentes, como nós também temos aqui uma oferta de produto de saúde que pode ser adquirido tanto pelos aposentados e dependentes dos aposentados até quarto grau de parentesco, quanto para os dependentes também dos funcionários que ainda estão em atividade. Então, por exemplo, um funcionário da Sabesp que hoje tem um plano de saúde com a Vivest também, mas que ele tem uma responsabilidade financeira da própria Sabesp, ele pode indicar um primo, pai, mãe, irmão, né? Então, são várias as possibilidades de oferta de plano de saúde que a gente tem a oferecer, não só aos próprios aposentados, quanto para os dependentes até quarto grau. Então, hoje nós já temos um contingente bem relevante, né, dentro desse plano. Eu não estou falando agora do plano daqueles que estão na ativa, mas aqueles planos em que as pessoas voluntariamente fazem a adesão, sejam elas aposentadas ou mesmo dependentes dos aposentados. A gente já tem mais de 6.000 pessoas nessa linha de plano, que hoje é o Plano Essência. O nome do plano que a gente oferece para os nossos associados se denomina Essência. O Plano Essência ele tem uma característica relevante, que é buscar ajudar. A gente cuida de qualquer situação de saúde, mas é um plano que tem um foco especial em prevenção, né, em cuidado preventivo, que a gente chama de atenção primária à saúde. E essa atenção primária à saúde, que é oferecida dentro do Plano Essência, ela é feita por meio de duas parcerias muito importantes. Uma é com a Clínica Einstein, porque no plano de saúde, para vocês terem uma ideia,
o plano de saúde ele tem várias categorias, né? No caso do Essência, ele começa no 100, vai até o 900. E na medida que a numeração vai aumentando, a rede vai ampliando. Então, o hospital, por exemplo, o Einstein, Albert Einstein, todos sabem que é um hospital de referência aqui na cidade de São Paulo, ele só está disponível no nosso plano 900, né, que é o maior plano que nós temos. Mas, dentro desta condição de um plano de cuidado preventivo, nós temos uma parceria com a Clínica Einstein e ela oferece cuidado para todos os beneficiários desde o plano básico. Então, independente da categoria de plano que o beneficiário esteja, ele tem acesso a esse programa, que é acompanhado. A ideia é que você tenha um médico de referência dentro da Clínica Einstein e ele possa fazer aí a navegação do paciente de acordo com as necessidades que ele tenha, indicando para uma atenção mais especializada. E toda indicação feita pelo médico da atenção primária, ela não tem coparticipação, né? Então, isso também é um incentivo para que as pessoas, de fato, busquem o cuidado com a sua saúde. Eu não vou passar aqui todas as características do plano, porque, de fato, a gente tem um tempo limitado, mas todas as pessoas que desejem ter mais informações e mais detalhes podem ligar para a Viveste. Eu vou passar para vocês o telefone, que é o 3065-7707. E por esse telefone vocês podem obter mais informações sobre o plano ou mesmo fazer um agendamento presencial para entender mais as características. Nesse momento específico, a gente está vivendo uma situação particular em relação à relação, né, com os beneficiários da Sabesp, porque a Sabesp oferecia um plano para os seus associados, que é o Digna Sabesp+, ainda oferece, e nesse momento, por uma questão relacionada diretamente à patrocinadora, né, que não tem nenhum envolvimento da Viveste, está sendo oferecida uma migração para o plano Essência, né, as pessoas saindo do Digna Sabesp+, e entrando voluntariamente, né, se assim desejarem, no plano Essência. Nós já temos, nesse movimento de todos os elegíveis, a gente tem mais de 60% das pessoas que já tomaram essa decisão, né, de movimentar de um plano para outro e puderam ali escolher, dentro dessa movimentação, qual seria a categoria de plano que eles desejariam, né, se associar. Então, continuando, e com a vantagem, né, que eu trouxe para vocês, dessa parceria com a Clínica Einstein. A Clínica Einstein ela tem 5 unidades de atendimento em São Paulo. Ela atende no Alto de Pinheiros, que é na Zona Oeste, atende no Ibirapuera, na Zona Sul, também no Parque da Cidade, né, no Shopping Parque da Cidade, também na Zona Sul. Na Zona Leste, ela tem uma unidade na Anália Franco e em Santana, também na Zona Norte, né, cobrindo aí uma parte importante da cidade de São Paulo. Para aqueles associados que não estão na capital, que eles estão no interior de São Paulo, a gente não tem o atendimento da Clínica Einstein, mas a gente tem uma parceria com o Grupo DASA. O Grupo DASA, ele atua na atenção primária por telemedicina, né? E no interior de São Paulo, as cidades que a gente tem uma população maior, ele tem também o atendimento presencial e ele cumpre, né, dentro dessa região o que a Clínica Einstein faz com os associados aqui da cidade de São Paulo. Tá? Então, esse é a gente sabe que a saúde, especialmente quando a gente fala da fase de aposentados, é uma questão muito importante e muito delicada também, até em termos de oferta de produto, porque quando se observa o mercado de saúde de uma forma geral, não são muitas as ofertas que a gente tem para grupo de aposentados, né? O mercado normalmente restringe a idade de entrada num plano de saúde, e aqui na Viveste, nossa vocação de fato é cuidar da carteira como um todo, né? Não há nenhuma restrição para a entrada, nós aceitamos associados de todas as idades, e temos um trabalho, uma carteira que tem um volume expressivo de aposentados. Então, por isso, a gente faz um trabalho de coordenação de cuidado também, de acompanhamento, para cuidar
certamente, da saúde dos beneficiários. E para aqueles que acompanham os assuntos de saúde, a mídia tem falado muito sobre esse assunto, né? O mercado de saúde, nos últimos anos, tem passado por grandes desafios. Depois da pandemia, o mercado teve um aumento de sinistralidade muito importante. Quando a gente olha os próprios reajustes que têm sido oferecidos nos planos de saúde, em geral, eles têm sido de ordem de valores bastante elevados, né? Chegam a 20%, 25% de reajuste. E nós temos aqui um trabalho, o último reajuste que a Vivest aplicou nessa carteira de aposentados foi de 19%, é sim um reajuste elevado, mas ainda assim, comparativamente ao mercado, a gente tem plena convicção que ele está abaixo da média dos valores que foram praticados. E o controle, né, claro que a primeira necessidade, a primeira prioridade na gestão de um plano de saúde é cuidar bem dos nossos beneficiários, essa é a nossa premissa principal. E a gente tem feito agora um trabalho também na tentativa de sustentar, ou de reduzir, ou de ajudar nessa contenção também desses reajustes crescentes, um trabalho importante de combate às fraudes. Então, nós temos feito campanhas educativas, nós temos aplicado ferramentas tecnológicas para isso, porque o combate à fraude, ele volta favoravelmente aos nossos associados. Quando a gente elimina esses elementos, a gente pode aplicar reajustes mais justos e que, de fato, possam caber aí no orçamento das pessoas, especialmente do grupo de aposentados, que a gente sabe que é uma dificuldade maior. Então, eu peço que cada um de vocês que hoje já é associado de um plano de saúde da Vivest, que mantenham o cadastro de vocês atualizado aqui, tá? Então, é sempre importante que o telefone celular esteja correto, que o endereço esteja correto, porque qualquer comunicação que a Vivest vá fazer, seja uma campanha educativa, seja uma informação relevante que vai ter uma aplicação prática no seu dia a dia, ela vai ser feita por meio desses canais de comunicação, né? Ou por e-mail, ou mesmo uma mensagem no celular. Então, eu peço que todos aqueles, né, que tenham relação já com a Vivest, mantenham, né, os seus dados aqui atualizados. Bom, Irene, acho que eu fiz um resumão aqui, tentei não ocupar o tempo, né, que foi dado, e fico aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês e ajudá-los em qualquer questão que possa surgir. Tá, obrigada, Luciana. Foi ótimo, acho que teu resumo deu para os associados entenderem tudo. Edna, não tem perguntas. É importante acrescentar, Luciana, inclusive, nós tivemos uma reunião com o seu pessoal sobre atenção primária, né? E foi dado, assim, excelentes informações, né? Porque é um processo complicado, né? Até o pessoal começar a entender esse processo, né? Tem participação, não tem participação, a rede é diferenciada. Então, nós estamos planejando uma live também sobre atenção primária. O seu pessoal ficou de estudar isso para a gente programar essa live. Ótimo, porque é importante, né, fazer uso adequadamente da atenção primária, né? Então, porque ela pode ser um instrumento valioso. A gente quer, todo mundo lembra, né, de uma fase lá no passado que a gente tinha aquele médico da família que sabia tudo da gente, sabia mais da nossa saúde do que a gente mesmo, né? Então, é muito importante que você se vincule a um profissional que conheça a sua condição de saúde, né, para ajudá-lo realmente a cuidar de forma mais eficiente. E essa solicitação de atualização de endereço, ela é muito importante, não só para a Vivest, para nós também, né? Nesse processo de migração, nós estamos aí com mais de 100 pessoas que a gente não consegue contato para falar sobre o prazo que eles têm para migrar. Então, o pessoal muda de telefone, muda de endereço, muda e-mail e não atualiza. Esse processo é muito importante, né? Que eles atualizassem essas informações, um sindicato, associações, Sabesp, Vivest, eu acho que é de suma importância isso.
É verdade. A gente, às vezes, tem comunicações relevantes para passar e não consegue contato, liga para todos os números. A gente já chegou até a procurar em rede social algumas situações, né, para ver se achava a pessoa, mas realmente é fundamental, né, manter o cadastro atualizado. Mas você sabe, Luciana, nós temos aqui, por recomendação do escritório do Inocente, um programa assertiva, e a gente tenta localizar essas pessoas por aí. Tá? Ou um Programa parente, assertiva? assertiva, chama. Se você quiser, depois eu dou o nome para o Zé, ele passa para você, Ah, ou tá peço bom, para... para a gente conhecer. Tá bom, tá bom. É sempre É importante bom conhecer novas conversar com... ferramentas. Olha, nós conseguimos localizar bastante gente nesse programa aí, Ótimo. né? Ah, tá bom. Vou até anotar É, aqui o nome. é muito interessante, se você tiver um CPF, o RG, o endereço, o nome, por qualquer um desses dados, você consegue acessar, às vezes, encontrar a pessoa. E ele fala se é falecido ou não, quem são os parentes. Daí eu achei muitos herdeiros para as ações que nós temos para pagar, que a pessoa falece, ninguém comunica, e daí você ganha uma ação, tem que pagar para os herdeiros. E eu não consegui achar. Com essa informação lá do escritório, ajudou muito a gente, muito. E sabe uma mudança que a Vivest está fazendo também, acho que é importante comunicar a todos, porque às vezes também tem um outro problema. Às vezes a gente tem o telefone, a gente liga e a pessoa não atende, porque Ela tem todos medo nós somos de ser golpe, bombardeados, né, de de ligações, tentando golpes. ler coisas o dia inteiro. Então, a gente está mudando, fazendo uma parceria com uma empresa. Quando a Vivest ligar, vai aparecer a identificação, o logo e o nosso nome. Então, o beneficiário Ai, vai olha que bom. saber que a ligação está vindo da Vivest, porque isso também é uma dificuldade que a gente enfrenta hoje. A pessoa sequer atende o telefone, né? Porque fica preocupado, né? De ser uma fraude, ou até mesmo não fraude, mas um incômodo, né? Uma ligação inconveniente, tentando vender coisas. Então, são os desafios da era moderna que a gente tem. Tem os canais, mas tem essas dificuldades, né? Isso acontece muito, nossos associados reclamam disso da DASA, né? Porque não tem nenhuma identificação, então eles não atendem, né? É. Então fica até prejudicado o atendimento aí da atenção primária. É verdade, Zé Luiz, você tocou num ponto realmente importante, porque a ideia do Grupo DASA, ele trabalha, eu falei bastante da atenção primária, mas não falei da coordenação do cuidado, né, que é um profissional que acompanha a navegação do beneficiário dentro da Vivest, seja na atenção primária ou dentro das especialidades. E é o Grupo DASA que faz isso e é por telefone. E ele realmente tem muita dificuldade de acesso, porque as pessoas não atendem, né? E é natural, né? É compreensível, mas a gente precisa encontrar. Por isso que essa mudança, né, de identificação, a gente está apostando que pode ser um elemento que vai ajudar no sucesso desses contatos que a gente busca com os nossos beneficiários. Isso é importante. Perfeito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pode continuar assistindo, porque o assunto é bem interessante. Tá, talvez eu não consiga ficar até o final, então já aproveito aqui para, no momento que eu precisar desligar, despedir de vocês e agradecer a participação e a oportunidade. Tá ok, muito obrigada. Nós também agradecemos a sua disponibilidade de estar participando e informando aí nossos associados sobre esses atendimentos aí do plano de saúde. Obrigado. Obrigada. Vamos continuar. Eu quero lembrar, gente, que essa reunião está sendo gravada e ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube, tá? Porque senão eu vou esquecer. A nossa segunda convidada é a doutora Gláucia. Ela é do escritório LBS Advogados e ela vai falar sobre uma ação que nós temos com ela sobre a incidência do imposto de renda nas contribuições extraordinárias do déficit, lá da Previdência, lá na Sabesprev. Bem-vinda, doutora. Dona Irene, boa tarde. Boa tarde, José Boa Luiz. tarde. Boa tarde aos meus colegas advogados que vão participar da live.
Agradeço o convite, né? É sempre uma oportunidade a gente estar conversando com as pessoas ainda que nesse momento diretamente através da associação, são nossos clientes, né? E a gente está fazendo a comunicação, está transmitindo informação, é muito importante. Em 2019, a associação entrou em contato conosco, né? Tendo recebido aí uma indicação por já trabalharmos com essa ação tributária para várias outras associações, para praticamente todas as associações de pessoal da Caixa Econômica Federal do Brasil, né? Nós só não temos essa ação no Rio Grande do Sul, todas as outras de todos os estados são do nosso escritório, e nós fomos a São Paulo conversar, e na época o senhor Jairo, o José Luiz, né? A dona Irene ainda não estava na diretoria nessa época, mas a questão era que, como em 2017 a Receita Federal passou a ter uma interpretação de que as contribuições destinadas ao equacionamento de déficits não deveriam receber o mesmo tratamento tributário dado as contribuições normais, essas contribuições passaram a ser tributadas na fonte e não se pode fazer a dedução no ajuste anual. Então, o objetivo dessa ação é buscar para as contribuições extraordinárias o mesmo tratamento tributário que é dado para as contribuições normais. Até porque a destinação de todas as contribuições, sejam normais ou sejam extraordinárias, é constituir reserva para pagar o benefício, né? Então, não existe diferença de destinação, não há por que dar tratamento tributário diverso. E até porque a própria legislação não separa. Houve uma interpretação da Receita, mas que não tem amparo na legislação. A legislação, tanto a tributária quanto a Lei Complementar 109, fala em contribuição previdenciária, não fala em normal ou extraordinária, né? Então, nós entramos com essa ação. Como nós entramos em 2019, e eu tenho essa ação desde 2017, a gente já tinha várias outras, já algumas até com sentenças favoráveis, é uma ação de um bom prognóstico, mas, atipicamente, em 2019, o juiz da 26ª Vara Federal de São Paulo, onde tramita essa ação, julgou totalmente improcedente a ação, né? Nós fizemos o recurso de apelação, que foi julgado em março de 2023, e nós reformamos a sentença no Tribunal Regional Federal, onde houve a declaração de inexistência de obrigação tributária sobre as contribuições extraordinárias, mas limitado a 12% dos rendimentos tributáveis, em até 12% do total de rendimentos tributáveis. Para a maior parte das pessoas, esse percentual ele já dá a isenção total, né? Porque são 12% dos rendimentos tributáveis totais da pessoa. Mas esse julgamento ele aconteceu no plenário virtual, a despeito de haver, por parte do nosso escritório, assim como haver por parte da União, pedido de sustentação oral. O relator colocou em julgamento virtual e ultrapassou esses pedidos de sustentação. Como a sentença nos foi muito favorável, nós não questionamos aí não pedimos a nulidade do julgamento, né? Nós fizemos embargos de declaração para questionar alguns pontos que eles não enfrentaram ali, que nos dariam um resultado melhor. Mas a União pediu a anulação do julgamento porque havia pedido tempestivo de sustentação oral. E, em dezembro, o relator disse que houve a nulidade por não ter observado que havia pedido de sustentação oral. Então, voltamos à estaca zero. Estaca zero. Por outro lado, o STJ, identificando um grande volume de processos com esse objeto, porque não é só o plano de previdência dos aposentados da Sabesp que passa por equacionamento, né? Tem vários outros planos, inclusive os da própria Caixa Econômica Federal, Petros, Correios, enfim, é um volume grande, inclusive alguns que são ligados a empresas privadas, não empresas públicas. Mas o STJ identificou um grande volume de ações
identificou que já havia estava sendo constituída uma jurisprudência favorável e surgiu um julgamento em que houve uma decisão desfavorável. Então, para evitar essas divergências, o próprio sistema do tribunal, identificando essas duas questões, um grande volume de ações e divergências de decisões, já separa aquilo para decidir com força de efeito repetitivo e estancar um volume de recursos. Então, desde dezembro, já há uma decisão do STJ. Esta questão vai ser julgada sobre o tema 1224 do STJ, e ele já determinou a suspensão de todos os processos que tenham esta matéria a ser julgada, né? Então, no processo da associação, ainda não houve uma decisão do relator, mas esta ordem do STJ já saiu, então, a qualquer momento, o processo vai ser suspenso onde está, aguardando a decisão do STJ no julgamento do tema repetitivo. O nosso escritório já está com procuração da ANAPAR, que é a Associação Nacional dos Participantes e Assistidos de Planos de Previdência do Brasil, com o pedido de atuação como amicus curiae. Então, com isso, eu vou ter tempo de tribuna no julgamento desse tema, para a gente poder colaborar ali com o direcionamento da matéria. Também estamos com procuração da própria FENAC, Federação Nacional do Pessoal da Caixa Econômica, né? E se surgir mais alguma entidade de representação nacional, a gente tem articulação aí para conseguir e obter aí o tempo necessário de tribuna, tá? Então, a gente vai interferir diretamente nesse julgamento e até lá, a verdade é que está tudo suspenso. Quem ganhou, não ganhou, quem perdeu, não perdeu, né? Então, vai depender do julgamento do STJ, né? Eu espero ter, dona Irene, usado aí o meu tempo e estou à disposição para perguntas. Eu tenho uma pergunta, doutora. Tá. Com essa suspensão, a Sabesprev vai parar de reter? Nós vamos parar de depositar em juiz? Não. Não, porque nem o juiz, veja só, quando o STJ separa a matéria para decidir sobre força de efeito repetitivo, o que ele suspende são novas decisões de mérito até que ele se pronuncie sobre a matéria. Na ação da Sabesprev, da APS, nem o juiz que julgou improcedente a ação revogou a própria liminar. Ele se omitiu, não mencionou. Então, os depósitos judiciais continuam acontecendo. Continua. Tá? E essa decisão não é a decisão de mérito, né? Então, os depósitos continuam acontecendo. O que é o grande benefício de ter o depósito? É que no final do processo, se ganharmos, fica mais fácil de receber. O dinheiro está depositado, apresentando a conta, ela é homologada, e o dinheiro está ali, o juiz libera. Se não, dependemos aí de RPV ou de numa situação de volumar de dinheiro de precatório, que a gente sabe a celeuma que é, né? Então, para nós é interessante que se mantenha. Mas e se a ação for julgada improcedente? Se ela for julgada improcedente, o dinheiro é remetido para a Receita sem nenhum ônus de multa, de juros para os associados, porque é um depósito judicial, e isso está no Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do imposto e não traz ônus. É diferente se a gente tivesse pedido para não pagar. Isso eu também nunca peço em processo, porque não pagar imposto é a pior coisa que se pode fazer, né? Então, pior decisão, né? É a pior decisão, porque você nunca pode, por mais que você tenha fundamentos, você nunca pode dizer que uma ação está ganha. E se você não recolher, aí sim tem juros e tem multa, que você não pagou. Você tinha uma liminar, você não pagou, e você vai ter que pagar isso atrasado, e aí o ônus é grande. Então, por isso que a gente sempre pede o depósito judicial. Eu tenho uma pergunta para a Cláudia. Na época que nós entramos com a ação, obviamente só estão representados aqueles associados que eram associados da Sabesp, da APS, né? Isso. Novos associados não estão nessa ação aí. Às vezes a gente é procurado para saber se entra com ação individual, se entra com outra ação coletiva, dependendo do número, né, de interessados.
Isso. Com essa possibilidade de ter um parecer aí de efeito repetitivo, é necessário que eles entrem com ação ou aí eles já automaticamente vão ser beneficiados? Não, não existe automaticamente. O que acontece com a decisão no tema repetitivo é o seguinte: os juízes, desembargadores e demais ministros não poderão julgar processo com entendimento diferente. Então, você tem que ter o processo. Você só se livra do processo quando, em determinadas situações, vem o governo e oferece um acordo, ou, por exemplo, a ação de correção do FGTS, não é essa que se discute atualmente, mas aquela dos expurgos situacionais da década de 90, né? Em determinado momento que o governo viu que não havia mais solução, ele jogou a toalha e propôs um acordo ali, que era um deságio e um parcelamento do crédito, né? A pessoa desistia da ação e ia para esse acordo administrativo, perdeu muito dinheiro quem foi por aí, porque além do deságio deixou de ter juros e correção ali no valor judicial, enfim. As parcelas que eram para ser pagas em 6 vezes não foram em 6 vezes, né? Foi muito mais o governo. E outra situação que eu me lembro foi da questão da bitributação, que o governo também, depois de perder reiteradamente a bitributação, foi lá e ofereceu um acordo através da IN 1343, que também era um péssimo negócio, porque também tinha ali uma questão de haver uma diferença de correção, e para quem tinha processo era pior ainda, porque a pessoa tinha que primeiro desistir da ação, depois fazer uma retificadora para ver se a Receita aceitaria a retificadora. Ao desistir do processo, a pessoa era condenada a arcar com a sucumbência, porque você entrou com uma ação e desistiu de uma ação. Condenado em sucumbência. E muita gente fez isso e depois chegou, apresentou a retificadora e a Receita criou algum problema ali, ou por questão de prazo, ou questão de... Aí caiu uma retificadora, ela vai passar o pente fino, né? Então, não foi uma boa, mas é sempre administrativo. Via decisão judicial pelo STJ, com força de efeito repetitivo, ou STF por repercussão geral, não significa que quem está em casa vai receber. Não. Quem tem processo, o processo vai ter aquele julgamento, e quem entrar com a ação vai ter direito a ter aquele mesmo resultado, mas é preciso entrar com a Então, ação. quem não era associado na época que nós entramos com ação não vai ser beneficiado, tem que entrar com uma Não. ação. Tem que entrar com a Individual ação. ou coletiva. E aí, exatamente. Aí, dependendo do volume, nós podemos propor outra coletiva. Dependendo do volume, nós podemos ir por uma individual, para as individuais em juizado. Ou plurimas. Pluri, mas eles não têm aceitado, viu, José Luiz? Eu tentei aqui com uma associação e a fórmula foi desmembrar, né? Então, eu acho que é esse. Uma questão que é importante saber é que existe a prescrição quinquenal. Então, assim, se eu entro com a ação hoje, eu posso cobrar o imposto que foi retido indevidamente dos 5 anos anteriores. A cada mês que eu passo à frente, eu estou perdendo um mês para trás, né? Então, por isso que, assim, se é para entrar, eu indico que se faça logo, porque você estanca aí questão de prescrição, de estar perdendo parcelas, né? Eu tenho 2 perguntas aqui, doutora Cláudia. Uma é do Mário Rubens. Uma instrução normativa da Receita Federal reconhecendo o mérito da nossa ação poderia colocar fim a todos esses processos ou ainda eles continuariam para obter o reembolso do tempo passado? Continuariam para obter, a menos que na instrução venha um reconhecimento retroativo, né? É necessário aí manter o processo para você receber o retroativo, porque normalmente a instrução vem para reconhecer dali adiante, né? E aí mas lógico que a gente corre junta lá e diz, olha, eles mesmos estão reconhecendo que estavam errando, né? Então nos beneficia aí. Mas aí o retroativo você vai receber judicialmente, a menos que venha na própria instrução uma oportunidade de se resolver isso administrativamente. Mas aí eu digo sempre, é preciso a gente avaliar. Por exemplo, no caso da instrução 1343, era uma cilada para o contribuinte. Era uma cilada, porque é você sair
de um processo que já tinha decisão com força de efeito repetitivo, quer dizer, você ia ganhar, e você desistir de ter aquela tutela judicial para bater na porta do leão e colocar nas mãos dele o destino do seu direito, para ele decidir da forma que quisesse. Aí você já teve o processo, né? Então, assim, era uma situação altamente desvantajosa, né? Foi vantajosa para quem não tinha ação à época. Aí tudo bem, eu faço só na via administrativa e... Tem uma outra colocação, eu vou ler bem devagar, porque é bastante coisa. Para associados da APS, como isso funcionará para quem fez a homologação de desligamento da Sabesp agora, saindo agora? Uma parte foi debitada mensalmente até a data da homologação do PDI. Na data do desligamento, não tivemos esclarecimento de como funcionarão os depósitos futuros. A senhora consegue... Pelo que eu entendi, a pessoa se desligou da Sabesp, né? Agora. O que é preciso ver é o seguinte, ela continua vinculada ao plano de previdência complementar. Se ela continua vinculada, então ela vai continuar, de repente ela vai para o autopatrocínio, e aí ela vai pagar a parte dela e a parte da patrocinadora em contribuição extraordinária. Então, aí continua mantendo. Mesmo que ela faça opção, eu vou também me desligar do plano, eu vou resgatar as minhas contribuições pessoais, ela pagou imposto sobre essa parte de contribuição e administrativamente, como o entendimento da Receita é de que tinha que tributar, não sei, me parece que eles não vão ajustar isso na saída. A gente teria que ver uma situação concreta e fazer os cálculos, né? Mas sempre que a pessoa se desliga da empresa, tem duas situações. Uma, ela se desliga da empresa e se desliga do plano, então ela não vai pagar para frente, mas pagou para trás. E outra, ela se mantém no plano. Ela saiu da empresa, mas se mantém no plano de previdência. A pessoa, ela não se identifica, mas é BD, benefício definido, continua na Sabesp como BD. Então, ela vai continuar pagando contribuição extraordinária, vai continuar tendo a tributação. Perfeito. Sem mais perguntas. Muito obrigada, doutora. Disponha. Agora vamos para a nossa terceira apresentação, é a doutora Neire. Ela é do escritório Neire Braga Advocacia. A doutora Neire é especialista em direito previdenciário. E ela vai falar de um assunto muito complicado, que é a revisão da vida toda. Boa tarde, doutora Luiz, boa tarde aos colegas. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos falar, debatermos, até mesmo reclamarmos da vida toda, né? Da revisão da vida toda. Acho que a gente mais vai passar a vida toda reclamando, viu, Neide? A vida toda reclamando. Dá para fazer um monte de meme, um monte de xisque com essa vida toda, né? Assim, eu gosto de falar que é mais uma oportunidade, porque esse é um assunto, tudo que envolve o INSS acaba sendo um assunto tão complicado, tão chato, que quanto mais a gente precisa debater muito e mais ainda divulgar muito, né? Então, de início, eu sempre gosto de fazer um resumo do que é a revisão da vida toda, tá? A revisão da vida toda nada mais é do que um recálculo do valor inicial da aposentadoria para que seja incluído as contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo do valor inicial da aposentadoria. O que acontece? Não é para todo mundo que a revisão é benéfica, né? E hoje em dia, nem todo mundo mais tem direito à revisão da vida toda. Por quê? Porque o aposentado não pode, ele precisa ter se aposentado entre novembro de 99 e novembro de 2019, antes da última reforma. Porém, ele também não pode mais estar aposentado há mais de 10 anos, porque senão o direito dele já decaiu, ok? E apesar dessas limitações, a revisão da vida toda não é benéfica para todo mundo que está, todo aposentado que está nessa situação. Por quê? Ela só é benéfica para quem teve salários melhores, maiores, antes de julho de 94, os quais não foram inclusos no cálculo inicial da aposentadoria. Desta forma,
o INSS, no meio de toda essa situação, o INSS, o STF julgou a revisão da vida toda de uma forma, digamos, indireta, no dia 21 de março agora. Ele derrubou, no julgamento de duas outras ADINs, a ADINs 2110 e 2111, o STF conseguiu derrubar a revisão da vida toda, tá? E isso tudo, a gente acredita que muito em cima de uma campanha que o governo e o INSS vem fazendo sobre o fato de que a revisão da vida toda, se aprovada, ela quebraria os cofres da Previdência, né? Para se ter uma ideia, o governo e o INSS divulgam que existem aproximadamente 3 milhões de ações de revisão da vida toda no país, quando recentemente o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, divulgou que existem aproximadamente 102 mil ações no país todo. Ou seja, é um número muito diferente das ações de revisões da vida toda existentes do que o governo vem divulgando. Por quê? Justamente porque a revisão da vida toda é uma revisão de exceção, é uma minoria de aposentados que tem direito a ela. E dentre os que têm direito, muitos não compensa. Eu vou dizer pela minha experiência aqui na APS, a maioria dos aposentados da Sabesp não compensa a revisão da vida toda para eles. Por quê? Porque são trabalhadores que os salários foram aumentando no decorrer da vida laborativa e, portanto, não compensa a inclusão, o recálculo com a inclusão dos valores anteriores a julho de 94. Então, dessas 102 mil ações, nós podemos entender que existem muitas dessas ações que, ao final, elas não serão procedentes, porque tem lá atrás, no começo, muita gente entrou sem fazer cálculo, muita gente entrou depois de 10 anos. Então, 102 mil ações ainda podem ser muito menores no final da situação. E quanto ao custo, o governo divulga números astronômicos e até mesmo vergonhosos do quanto custaria a revisão da vida toda para os cofres da Previdência ou do governo. Em 2022, o governo divulgava que a revisão da vida toda causaria um prejuízo de 46 bilhões ao governo, ao INSS. Em 2024, esse valor já vem mudando assim. Ele começou em 2022 com 46 bilhões, depois ele foi, em 2024, pulou para 360 bilhões. Segunda-feira agora, o Haddad deu uma entrevista para o Globo, o jornal O Globo, e ele acabou falando que, graças ao STF ter derrubado a revisão da vida toda, o governo pôde fixar o PIB para 2025 com 0,5 de déficit comparado ao PIB por causa do STF ter derrubado a revisão da vida toda, porque isso significou para o governo uma economia de 50 a 60 bilhões. E não bastasse, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o governo coloca que a revisão da vida toda poderia causar um prejuízo de 480 bilhões. Então, os números são tão desencontrados, são tão, assim, dimensionados, que fica difícil para o aposentado entender o que está acontecendo, o que aconteceu. E no meio de toda essa campanha de terrorismo, o que acontece? No dia 21 de março, o STF derrubou a revisão da vida toda, mesmo sem julgar o recurso dos embargos de declaração que o INSS apresentou na ação da revisão da vida toda e que ainda vai ser julgado. Então, assim, o STF, vamos usar um termo mais, digamos, menos jurídico, o STF desenterrou duas ações diretas de inconstitucionalidade de 1999, que discutiam várias questões relacionadas à Lei 9.876, que foi uma lei que foi promulgada em 26 de novembro de 99 e que veio regulamentando a reforma previdenciária de 98, lá da época do Fernando Henrique Cardoso. E é essa lei que fez nascer o direito da revisão da vida toda. E aí o STF julgou essas duas ADIs, declarou constitucional essa lei, a 9.876, e ao declarar constitucional a lei 9.876, ele, por cogência, ou seja, né, ele declarou que o artigo 3º e que a regra de transição, aquela regra que manda utilizar
os salários de contribuição a partir de julho de 94, no cálculo inicial das aposentadorias, e que era o argumento da revisão da vida toda, só deveria ser utilizado para quando é benéfico, e quando não é benéfico deveria ser utilizado todo o período contributivo da pessoa, o STF declarou que a pessoa não pode mais escolher. Ou seja, ele, STF, matou a tese da revisão da vida toda no julgamento de duas outras ADIs. E tanto é que, para quem assistiu o julgamento dessas duas ADIs no dia 21 de março, mais foi falado sobre a revisão da vida toda do que propriamente sobre o julgamento do fator previdenciário, que era uma das questões discutidas nas duas ADIs, 2110 e 2111. Porém, o STF discutiu mais de uma forma que, de uma certa forma, envergonhou o mundo jurídico, né? Ele extinguiu, derrubou a tese da revisão da vida toda e, desta forma, estava agendado para o dia 4 de abril o julgamento, aí sim, o julgamento do recurso de embargos de declaração que o INSS apresentou na ação da revisão da vida toda no STF. Isso estava para ser julgado pro forma, porque, na verdade, a decisão já havia sido dada no dia 21 de março. Né? Porém, assim, na véspera, na noite anterior ao julgamento, no dia 3, o ministro Alexandre de Moraes pediu a retirada de pauta do julgamento. Isso foi adiado para data não desconhecida, ainda não se tem ideia. E qual é a esperança que ainda vive nos corações dos advogados previdenciaristas, né? A esperança daqueles que mexem mesmo, como eu, por exemplo, né? Que o STF, que o Alexandre de Moraes, e que a Carmen Lúcia e o Edson Fachin, que são os três que votaram, os que sobraram, né? Porque, fazendo um breve histórico, quem votou favorável à revisão da vida toda foi, lá no passado, o ministro Lewandowski, a Rosa Weber e o relator, que era o Marco Aurélio. Quando eles saíram, foi venceu-se por 6-5, por um voto apenas. Só que desses 6, o Marco Aurélio não está mais, tudo bem que ele foi substituído pelo Alexandre de Moraes, a Rosa Weber não está mais, e o Lewandowski, que também votou favorável, não está mais. Resumindo, sobraram, hoje, nós temos a Carmen Lúcia, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes favoráveis à revisão da vida toda. E, assim, torcemos para que eles e suas equipes encontrem nos precedentes jurisprudenciais do próprio STF, algum fundamento legal que garanta a revisão, que resguarde a revisão da vida toda para as pessoas que entraram com o pedido. É claro que, em cima dessa hipótese, que é muito difícil, porque quem votará são os mesmos que votaram contra, mas, né, em cima desta hipótese ainda surgirão muitas dúvidas, caso ela seja aprovada, do tipo, quem fez o requerimento onde? No administrativo ou quem entrou com a ação judicial? Ou ainda, quem entrou com a ação judicial, quem já tem sentença, ou quem está aguardando, porque assim que distribuiu a ação, o juiz sobrestou a ação, esperando o julgamento do STF. Então, assim, o quadro é que existem muitas situações para serem resolvidas ainda em relação à vida toda. Existe uma esperança? Sim, nos nossos corações ainda existe uma esperança, baseada em precedentes jurídicos do próprio STF, mas no quadro que a gente vislumbra, hoje em dia não podemos nem acreditar que o STF vá respeitar os precedentes dele, porque ele não respeitou uma decisão de plenário só nesse julgamento, então. Mas basicamente é isso. A revisão da vida toda morreu? Sim e não. Existe uma esperança muito pequena. Para quem? Para quem entrou com pedido judicial ou administrativo? Ainda não sabemos. Cabe a nós, previdenciaristas, e aos aposentados continuar pedindo, rezando e esperando. Né? Seria engraçado se não fosse triste. Obrigada, doutora.
Por enquanto, não chegaram nenhuma pergunta aqui, doutora. Eu acho que você foi muito clara. Não, é os aposentados que estão um pouco cansados dessa situação, doutora. E é muita notícia no YouTube, é muita notícia sendo divulgada, entendeu? Perfeito, Tá bom, mas muito obrigada, tá? A próxima a falar é a doutora Tirsa. Ela é do escritório Dávila e Coelho Advogadas. A doutora Tirsa vai falar sobre o contrato previdenciário. Oi, doutora, como está? Olá, boa Olá, tarde, tudo bem? boa tarde. Bem, Boa tarde a todas, a todos que estão aqui, às minhas colegas, meus colegas também. E gostaria de fazer primeiro um agradecimento, né, pelo convite. Sempre é bom nos encontrarmos e falarmos sobre os temas que são, a gente costuma dizer que os advogados falam do que é dor, né? Dor do cliente e dos temas que tocam a todos e a todas nós. E gostaria de fazer também um agradecimento especial a você, Irene, ao Zé Luiz, por todo esse tempo de parceria que nós temos, pela confiança, né? Acho que nós desenvolvemos um trabalho muito bacana, conseguimos construir muitas coisas, e eu acho que o grande legado de tudo é quando você deixa algo, né, que passa a fazer parte da história. Então, durante todo esse tempo, sem dúvida alguma, não fosse a posição de vocês, a confiança de vocês, acredito que nenhum de nós, advogados, estaríamos aqui. A associação provavelmente não seria uma associação tão combativa e tão à frente de tantos temas que envolvem a Previdência no geral, não só a Previdência complementar, né, mas toda a temática dos associados. Então, o tema que me foi solicitado, né, para que eu falasse nesses 15 minutos, que eu até coloquei um despertador aqui, Irene, para não passar, porque a gente sabe que advogado gosta de falar demais, né? Eu pretendo também ser breve. Alguns colegas falaram, inclusive a doutora que me antecedeu, foi bastante interessante, a doutora Neire, né, o que ela falou sobre essa batalha que é justamente as discussões das teses, né? E eu acredito que todos nós que estamos aqui, sejam advogados, advogadas, associados, associadas, diretoria da APS, nós sabemos o quão difícil tem sido todas essas discussões, né? Seja de que ordem ela vem, até mesmo questões tributárias, mas nós estamos passando por momentos difíceis, né? Difíceis no judiciário, uma visão bastante complicada de flexibilização dos direitos sociais, de flexibilização do próprio direito adquirido, né? E também de regulamentações da Previc. A gente que trabalha mais diretamente com a Previdência Complementar fechada, né, tem acompanhado durante todos esses anos, e isso causou um enfraquecimento do sistema de Previdência Complementar como um todo e um empobrecimento dos aposentados, né? Não à toa que hoje se fala tanto sobre o superendividamento. Teve uma ação recente agora que permitiu uma servidora a ter um fôlego, né, com base justamente nessa argumentação do superendividamento. Então, de fato, está havendo um empobrecimento, porque as pessoas não estão conseguindo. Você tem um imposto alto, você paga uma contribuição extraordinária, e ainda você tem um contrato que ele é de longo prazo, que é o contrato previdenciário, que ele precisa passar por revisões. Mas uma coisa é você passar por revisões qualitativas, né, que você vai discutir algumas adequações para a manutenção desse contrato, e outra coisa é você passar por uma alteração desse contrato que altera o núcleo essencial do contrato, que é o que a gente tem visto num saldamento, numa retirada de patrocínio, né? O saldamento, por exemplo, quando a patrocinadora se obriga 100% a manter
qualquer déficit que venha a ocorrer no plano, ela pode pensar nessa via, mas você tem que ter essa garantia, né? Do contrário, ela começa a retalhar algo que é coletivo. E a gente sabe que esse contrato ele tem um dos maiores, eu diria talvez o principal pilar que o sustenta é a solidariedade. E a solidariedade é o que nós temos visto como o grande alvo, né, nessa batalha das patrocinadoras pela sua desoneração dos compromissos que foram assumidos. Então, quando você tem uma resolução que ela traz uma obrigatoriedade de um fundo, a exemplo da 59, a criação do fundo previdencial, ainda que você tenha o fundo previdencial, você não tem mais a patrocinadora com você, então você já não tem mais esse pilar central que é o pilar da solidariedade. Nós sabemos que esses contratos, eles são contratos de longa data, eles têm, são contratos que são firmados sob condição, já tivemos a discussão lá atrás, né, eles eram inicialmente discutidos no âmbito da Justiça do Trabalho, depois foi superado esse entendimento, foi para a Justiça Comum, na Justiça Comum aplicava o Código de Defesa do Consumidor, e depois, infelizmente, também perdemos essa discussão e hoje não aplica. E sob o argumento de que nós temos representantes nos conselhos, né, na gestão do fundo. Entretanto, na gestão do fundo, nós temos o voto de Minerva, que é o voto da patrocinadora. Então, você tem sim um desequilíbrio nessa relação, né? Então, o contrato previdenciário em que pese ele seja visto hoje pelo judiciário como um contrato de partes iguais, nós não temos essa igualdade na relação. Vejam, se um de vocês resolve sair do plano, vocês não poderão levar tudo que vocês, em tese, entenderiam que seria a reserva de vocês, né? Você tem que deixar parte, que é a parte que é do mútuo, que é daquele grupo solidário que é feito para pagamento dos benefícios. Em contrapartida, numa rescisão de contrato, pela legislação, a patrocinadora se retira e até esse ano, né, quando teve, até o ano passado, quando iniciou, então, um novo marco regulatório da Previdência Complementar, ela não tinha nenhuma penalidade. Ao contrário, ela era beneficiada, porque o que existia de superávit, ele era dividido com a patrocinadora numa retirada, né? Agora, esse superávit é levado para o fundo, mas ainda assim, nós permanecemos com diversas questões que não trazem exatamente o que o contrato está garantindo. Então, quando nós analisamos o cenário atual, não tem como nós deixarmos também de falar sobre o contrato administrativo, né? Nós temos passado, hoje em dia, por muitas discussões, enfrentado muitas discussões de privatização, né? Quais as responsabilidades no contrato de privatização, quais as responsabilidades numa concessão. E aí eu trago aqui para vocês um exemplo que nós estamos acompanhando, que é o da empresa Enel de energia, que eu imagino que todos vocês conheçam, pelo menos conhecem porque pagam aquela conta caríssima lá, né? Então, a Enel, ela apresentou a retirada de patrocínio há uns 2 anos atrás, e de lá para cá nós travamos uma discussão bastante forte em relação a esse contrato administrativo, que a Enel, ela recebeu essa concessão do Estado, né? Então, há um contrato de privatização e depois a concessão. E lá atrás foram determinadas regras, incluindo esses contratos que são contratos previdenciários, mas que passaram a ser obrigações previdenciárias na época da privatização. E de lá para cá foi travado todo esse debate no âmbito da Previc, inclusive sob o aspecto de qual é o papel do Estado na defesa dos interesses dos participantes e assistidos, conforme demonstra, conforme já traz, garante o artigo 3º da Lei 109, e nós fomos numa investida no processo administrativo.
né? Isso gerou inúmeros debates dentro da própria Previc, dentro do governo, a época da mudança de governo, por todas as entidades associativas e sindicais, foi encaminhado proposta de como deveria ser uma nova regulamentação, né? Porque estava ocorrendo um enfraquecimento gigantesco, o fim, praticamente, da Previdência Complementar fechada, com a Resolução 11 e a 53, que abriram as portas, né, aquela história de passa um boi, passa uma boiada, para a flexibilização desses direitos todos, que já eram garantidos, passando por cima de direitos adquiridos, e da necessidade de se fazer essa discussão. Foi um longo período, até que teve o grupo de trabalho, até que no final do ano trouxe, então, vem a promulgação dessa nova resolução, e a resolução, ela traz algumas dessas, né, ela traz alguns pontos que são importantes, e eu diria que o maior conquista é a obrigatoriedade de que as obrigações contratuais pré-existentes, elas sejam observadas, né? Embora ainda não tenha uma regulamentação em relação a isso, não se sabe exatamente como virá essa regulamentação, que estamos aguardando desde o final do ano, mas é um aspecto muito importante. E por quê? E aí eu faço essa intersecção, que eu chamo de uma intersecção inafastável entre contrato previdenciário e contrato administrativo. Porque esse contrato previdenciário, que ele é submetido a uma retirada de patrocínio, um saldamento, seja qual for a alteração, uma transferência de gerenciamento, ele tem obrigações que foram pactuadas anteriormente, né? Aqui eu estou dando um exemplo no caso de um contrato administrativo que vem de uma privatização e de uma concessão, mas você pode ter outras situações. Então, essas obrigações, elas precisam ser observadas. Também há que ser tratado de forma diferente quando o benefício que você contratou lá atrás, ele é um benefício definido, que ele tem essas características, e por si só, ele não é feito para você retalhar o plano, né? E que você precisa garantir aquela condição. Qual é a condição que há 30 anos atrás foi pactuado pela Irene, né, por qualquer um de vocês aqui, associados e aposentados? Que eu iria contribuir por tanto tempo e depois eu teria um benefício vitalício. Então, nós temos pela frente um grande debate, que agora, estou de olho aqui no meu tempo, Irene, acho que tem mais 5 minutinhos ou 3, né? Um grande debate que é justamente sobre esse contrato previdenciário e sobre quando você traz a discussão de um fundo previdencial ou necessidade de oferecer, da patrocinadora oferecer um novo plano, você ainda não está, né, trazendo algo que seja equivalente ao que foi contratado lá atrás, que é um benefício de renda vitalícia. Então, nós temos ainda uma grande discussão pela frente, mas o que fica evidente é a disputa que está travada entre o limite daquilo que é possível você alterar num contrato, que ele é um contrato de longa data, que ele precisa passar por determinados ajustes para que ele seja mantido, mas ajustes que não podem alterar o núcleo essencial desse contrato, né? E é o que nós temos batalhado quando você trata, até mesmo nos casos de ações que não envolvem privatização, todas essas ações que envolvem ilegalidade e inconstitucionalidade de resoluções, o que se busca lá é exatamente aquilo que traz a Constituição e que traz a lei complementar, que é a observância do direito adquirido, né, e das regras que foram contratadas. Ainda que a gente parta do princípio que nós estamos falando de um contrato que ele tem partes iguais, o que nós discordamos 100%, porque não são, mas ainda que parta disso, mesmo assim, você não tem regras que coloque as partes, para aquela parte que deseja rescindir o contrato antes do prazo do seu vencimento, nós ainda não temos regras que realmente tragam uma penalidade. Eu sempre dou o exemplo de um aluguel. Quando você tem um aluguel, um contrato, e aquele que resolve rescindir antes do prazo, ele tem uma penalidade. Isso serve para qualquer exemplo, qualquer tipo de contrato. Então, em linhas gerais, era isso.
Eu gostaria também de falar rapidamente assim que a criatividade ela é imensa quando se trata, né, de uma discussão jurídica. A gente fez todo esse debate no caso da Enel em relação à obrigação que decorre do edital e tudo mais, e aí conseguimos o arquivamento no final do ano, né, lá no âmbito administrativo, e agora essa patrocinadora já ingressou com uma nova ação, uma ação ordinária, para anular aquele ato administrativo, e o argumento é de que a controladora não tem obrigação, a controladora, né? Então, e se você muda, desculpa, o argumento é de que se você tem outra empresa que recebe a concessão, ela não tem a obrigação. E é interessante porque esse tema, ele já foi objeto de uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, ela durou 19 anos. E ela foi julgada no ano de 2022. Falando exatamente, não dos contratos previdenciários, mas do quanto ele é um contrato, o contrato administrativo, ele é um contrato que ele pode ter alterações nesse aspecto de concessão, porém, a segurança jurídica tem que ser mantida. Ou seja, o que você contratou, você discutiu lá atrás, a época da privatização, é o grande guarda-chuva e é o que deve ser observado independente da alteração ou não, né, em futuras concessões que venham a ocorrer. Então, esse é um outro debate, né, que também está sendo travado e que está passando sempre próximo e interagindo com o próprio contrato previdenciário. Era isso, agradeço o tempo de vocês, espero não ter sido aqui também tratar de uma forma não tão no juridiquês, né, trazer um pouco mais para o dia a dia, mas trazendo um pouco também do cenário atual que nós temos acompanhado, especialmente nesses casos de privatização. Obrigada a todos e a todas e fico à disposição, Irene. Obrigada, Tirsa. Eu tenho uma colocação aqui que o Mário Rubens faz e eu ia fazer também, só para a gente poder esclarecer para os associados. A ação que nós temos, a ação judicial que nós temos, acredito ele deve estar se referindo ao serviço passado, e que nós já perdemos em várias instâncias. Ele acha que tem ainda alguma esperança. Que hoje ela está no Superior Tribunal de Justiça, né, Tia? É um caso bastante difícil, porque vocês também, isso também, os nossos colegas aqui todos sabem da nossa grande dificuldade hoje de conseguir levar uma discussão para as cortes superiores, né? Então, há todo um esquema do próprio tribunal, né, da justiça como um todo, para que determinados temas que envolvem, por exemplo, aquilo que envolve provas, você não pode levar, isso já é, né, já é consolidado na nossa legislação. Mas ainda que não envolva a revisão de provas ou de fatos, existem questões que elas são bastante tênues, então você fica muito naquela linha. O caso de vocês é um deles. Porque o caso de vocês, do serviço passado, ele teve uma perícia, a perícia não foi feita por atuário, existe uma lei que diz que tem que ser feita por atuário, né, para discutir esse tipo de matéria. E quando nós apresentamos quesitos, ele respondeu, fizemos novos quesitos e não houve resposta, e não houve encerramento da instrução processual. O juiz, à época, ele determinou de pronto e deu a sentença. Inclusive, vocês vão lembrar que estava em vigor uma liminar, né, há muito tempo, e essa liminar caiu assim que teve a sentença. Então, aí nós temos uma afronta ao decreto que é se eu não me engano, é o 808, que trata, né, da profissão dos atuários, que foi totalmente afrontado. Nós temos afronta ao devido processo legal, né? Há uma série tanto de fundamentos constitucionais quanto do próprio Código de Processo Civil. Por isso foi apresentada uma apelação, na apelação isso foi discutido,
os nossos parceiros, Dr. Barioni, que é desembargador aposentado, foi quem fez a sustentação oral, né? Nós não obtivemos êxito na mudança, na reforma, e aí nós apresentamos os recursos. Então, vejam, o objetivo do recurso é fazer voltar e tornar nulo todos aqueles atos desde quando houve a perícia, porque nós pedimos que seja uma perícia feita por atuário. Então, em que pese não estarmos tratando de fatos e provas, o tribunal sempre vai na linha de que é a súmula 7, e por essa razão, a súmula 7 fala que não pode analisar esse tipo de matéria, não cabe recurso especial e recurso extraordinário. Nós já estamos fazendo um recurso, já teve embargos, teve recurso, já seria praticamente a última tentativa para ver se nós vamos conseguir fazer essa discussão. Então, de fato, para quem analisa o processo, ele é muito claro, muito evidente que houve que todas essas afrontas, elas ocorreram, todas essas ilegalidades e inconstitucionalidades. Mas é uma matéria que não é uma matéria fácil de você fazer a discussão nas instâncias superiores. Então, de fato, é bem difícil que a gente consiga fazer essa mudança no cenário atual em relação a esse processo. Ok, Tirsa, muito obrigada, viu? Nada. Agora é o doutor Marco Antônio. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria cumprimentar o presidente José Mello, obrigado pelo convite. Cumprimento também toda a diretoria, o conselho da associação. Cumprimento a nossa querida doutora Irene, né, que é uma baita companheira aí, que tem colaborado muito, não só nas discussões, sempre trazendo conteúdos muito relevantes, muito interessantes, mas também sendo uma ponte muito importante dos advogados, né? Não só meu escritório, mas todos os advogados aqui presentes, e complementando muito esse nosso trabalho em favor dos associados. Eu queria comentar também o doutor Arlindo, e também todos os colegas que me precederam e os associados, que são os destinatários principais aqui dessa nossa conversa. A mim cabe falar sobre duas questões. Uma questão bem importante, que é sobre a ação coletiva do reenquadramento. Essa ação começou em 2004, né? Esse ano ela completa 20 anos, né? E qual que é a situação atual, né? Nós, há algum tempo atrás, conversamos um pouco lá na associação, aproveitamos uma oportunidade que também outros colegas foram convidados a apresentar as ações que conduziam, e a situação essa está ganha, né? Os cálculos estão todos elaborados, a apuração dos reenquadramentos totalmente feitas, né? E há uma disputa imensa do lado da Sabesp para que, ora, ou a ação não transite em julgado, né? Ou que a execução seja sempre postergada com argumentos que já são superados, já foram analisados, diziam respeito ao mérito. A situação atual é o seguinte: a Sabesp apresentou agora, segundo agravo de petição para o Tribunal Regional do Trabalho. Vocês me desculpem que eu estou ainda sarando aqui de uma faringite que me pegou a semana inteira, e agora eu estou ficando um pouquinho melhor, já consigo falar. O segundo agravo de petição na execução que a Sabesp interpõe, né? E para o TRT, discutindo, primeiramente, se as pensionistas daqueles associados que faleceram no curso da ação, né, pudessem já se considerar habilitadas ao crédito sem necessidade de uma propositura de uma outra ação. O argumento é de que elas, por óbvio, né, não estavam na relação inicial que foi apresentada quando demos início na ação. Obviamente porque, naquela ocasião,
o titular do benefício, né, estava vivo. Essa alegação foi rejeitada, felizmente, pelo Tribunal do Trabalho de São Paulo, que manteve a decisão do juiz, considerando a possibilidade dessas pensionistas, né, se manterem como titulares também do próprio direito aos atrasados que estão sendo discutidos e, especialmente, do próprio reenquadramento do seu benefício como pensionista do ex-empregado, do ex-colaborador da Sabesp. Essa é uma questão muito importante, porque caso a Sabesp vencesse esse argumento, uma boa parte, eu acredito que pelo menos 40%, talvez até mais, dos associados, né, que faleceram no curso do processo, são 20 anos de ação, né, elas estariam alijadas da execução, né? E, embora já tenham cálculos atualizados, tudo seria uma surpresa muito ruim, né? Já uma altura dessa, se verem fora da execução, né? O tribunal houve por bem manter. Entretanto, o tribunal fez uma retificação na decisão do juiz de primeiro grau, no sentido de que o plano de 2002 não teria, em si, promovido um aumento das remunerações, de maneira geral, que pudesse ser automaticamente repassado a todos os complementados. Por força da paridade, que assiste o direito à complementação, tudo que acontece para o ativo reflete para o inativo. Há o aumento de salário, há o aumento da remuneração básica, que calcula o benefício de complementação de aposentadoria. Essa, em essência, é o que diz a paridade, o direito à paridade, né? Mas o tribunal entendeu que, nesse caso, no plano de 2002, haveria peculiaridades que não caracterizavam exatamente uma bula à paridade. Então, ele fez esse decote, né, e determinou que os cálculos fossem revisados para que fosse excluída uma parte dessas diferenças, né? Então, o estado da arte hoje desse processo é que ele está com 2.800 e poucos créditos apurados para associados e pensionistas, né? Já fizemos a revisão que o próprio tribunal determinou, né? E agora vamos brigar, porque nós entendemos que essa redução que o tribunal promoveu, né, embora é significativa, mas não é substancial, né? Ela incorreu, a relatora e os demais integrantes da turma julgadora incorreram numa equivocada interpretação dada por um documento juntado falaciosamente pela Sabesp, para tentar enganar a relatora no sentido de que não teria havido esse aumento de remuneração dos ativos. Por quê? Porque a Sabesp juntou nos memoriais e juntou também no recurso um demonstrativo de pagamento de um empregado, mostrando que naquele mês da aplicação do plano não houve o aumento. Só que, por força do destino, nós conseguimos encontrar uma documentação com a evolução salarial desse funcionário em outro processo, né? Foi um acaso, né? E que, por força disso, tínhamos a evolução dele. E demonstramos agora para a relatora do processo que ela foi enganada pela Sabesp, porque naquele mês em que se implementou o plano novo de 2002, não houve aumento, mas houve no mês seguinte, que é exatamente o que nós alegávamos, né? E isso fez, inclusive, que ontem a relatora do processo abrisse vista para a Sabesp, para a Fazenda do Estado, se manifestarem sobre isso, porque é uma coisa grave, né? Você dizer uma coisa, né? Tentar levar o juiz a erro numa avaliação, e quando a prova agora diz exatamente o contrário do que a Sabesp estava postulando.
Então, veja que a essa altura do processo ainda temos que lidar com esse tipo de artimanha da Sabesp para tentar confundir, para tentar enganar o juiz ou o tribunal. Paralelamente a isso, nós temos uma discussão que estamos fazendo no TST, né? Por força também da mesma relatora que deu essa decisão agora, reduzindo um pouco as diferenças, né? E considerava que a associação não tinha legitimidade para representar os associados na execução, né? Então, o Tribunal TST também reformou a decisão do Tribunal aqui de São Paulo, mas ele determinou que os associados, né, para que pudessem receber os valores que estão apurados ali, né, dessem uma autorização expressa individual para a associação poder fazer essa representação, que a ação até agora é coletiva. Quem está representando os associados é a associação. Quem promoveu a execução, quem iniciou a execução, também foi a associação. Então, para que não haja um defeito de representação, né, em relação a quem está postulando em juízo, o tribunal finalizou seu julgamento entendendo que caberia uma adequação dessa representação com uma declaração do associado dizendo que ele está representado, sim, pela associação nessa execução. Nós ainda não tomamos a iniciativa de encaminhar um modelo para o presidente José Luiz, para a doutora Irene, porque ainda queremos ler o acordo que não foi publicado para entender exatamente como é que deveria ser essa autorização. E também não concordamos com essa autorização, deveríamos recorrer para o próprio TST, porque essa questão da representação, o doutor Arlindo deve se lembrar, ela estava superada, isso há anos, quando o TST proveu o nosso recurso de revista para determinar, para entender que a associação tinha plena legitimidade para atuar em nome, em favor dos associados que representam. Há uma relação de pessoas, de associados juntados em 2004, e são essas pessoas que a associação representa, né? Mas, a despeito disso, nós também entendemos que, em benefício do tempo, né, como pode ser que, para reverter essa decisão, que vai contra, inclusive, o julgamento do Supremo, que confere a legitimidade, estende a legitimidade da ação para a execução também, né, em ações coletivas, né? Nós entendemos por bem já começar o movimento, não sei se agora ainda com o presidente José Luiz ou com o próximo presidente que será eleito, para que a gente faça esse encaminhamento das representações, das autorizações, porque os cálculos estão todos prontos, né? Mesmo a revisão agora, com essa diferença que foi determinada pelo tribunal, esses cálculos estão todos apurados, atualizados, né? E também acho importante dizer isso, talvez a notícia melhor do dia, né, seja que nós estamos a um passo da Sabesp ser obrigada a implementar efetivamente as diferenças mensais do reenquadramento, pelo menos no que toca ao padrão mínimo que a Sabesp reconhece na ação. Então, isso, a partir do trânsito julgado, vai obrigar a Sabesp a fazer esse reenquadramento tão esperado, né, há tantos anos pelos associados, pelos associados, pelos pensionistas, pelos titulares da ação. Isso está a um passo de acontecer o trânsito julgado formal, porque o trânsito julgado mesmo, substancial, já aconteceu, porque a discussão toda envolvendo o mérito já acabou há muito tempo, né? Também gostaria de dizer que temos mantido entendimentos com a Sabesp, né, no sentido de promover, eventualmente, né, caso seja do interesse dos associados, promover um acordo nessa ação, né? Qual é a situação? A Sabesp vai ser privatizada, há um esforço muito grande para que a Sabesp seja privatizada ainda este ano, né, ocorra o leilão de privatização. Ainda estão adequando lá qual vai ser o modelo do leilão, mas parece que a decisão já foi tomada, né? E
é uma questão que tem implicações para quem está fazendo, quem está administrando esse processo de privatização. É uma questão complicada porque não é uma simples ação trabalhista, né? É uma ação trabalhista que está lançada, está provisionada pela Sabesp em algo entre 500 e 600 milhões de reais, né? Por um valor muito baixo, né, inclusive. Então, estamos procurando a Sabesp para ver se nos entendemos e conseguimos chegar a um consenso para um acordo, né? Esse acordo, ele também, evidentemente, tem que ser de tal forma, né, que atenda também uma premissa básica, né? Esse processo tem 20 anos, tá certo? E agora ele está na sua reta final, né? Embora hajam questões que ainda estão sendo discutidas na justiça, né, que possam implicar, inclusive, em alguma mudança do valor, o valor pode ser até mais, né? A perspectiva de que isso seja alcançado num prazo relativamente curto, né? Então, um acordo precisa levar também isso em consideração. Então, basicamente, sobre essa ação do enquadramento, essa é a notícia que eu gostaria de trazer. Tem uma outra questão, que é em relação à integralidade do valor da pensão recebida pelos pensionistas. Pela administração que é feita aí, combinada entre o escritório e a associação, né, nós recebemos as relações dos pensionistas que não recebem integralidade, né, e promovendo lá os cumprimentos de sentença, considerando o mandato de segurança coletivo, né? Então, isso vem sendo feito, e a Sabesp e a Fazenda do Estado, na mesma linha de sempre postergar um pouco, informa lá para o juiz que já cumpriu a obrigação dela de alterar o valor dos benefícios. Mas aí nós, contactando com a doutora Irene, verificamos que não, né, doutora Irene? Não faz essa implementação. Então, o benefício continua sendo proporcional, né? E aí voltamos ao processo, fazemos carga para que o juiz imponha multa, imponha obrigações acessórias para que a Sabesp e a Fazenda do Estado promovam, de fato, esse ajustamento do benefício para eles corresponder a 100% do valor devido ao instituidor. Hoje, atualmente, existem em torno de 100 pensionistas, 100 e poucas pensionistas que estão nessa situação, mas, no entendimento do escritório, isso não deve levar muito tempo para fazer a adequação e depois fazer a apuração desses atrasados. Eu acho que, basicamente, eram essas informações que eu teria em relação às transações coletivas que estão a cargo do nosso escritório. Perfeito, doutor Marcos. Nós temos na ação de integralidade, que o senhor está falando, terminou de falar, nós temos uma com 74 pensionistas e uma outra com 72 pensionistas. Pois não. A da 74, acho que 35, a Sabesp alterou e pagou. E alegou que as demais já estavam recebendo 100%. Isso. E o escritório está questionando a Sabesp como é que ela entende que está pagando 100%. A pensionista diz que não. Na 72, ela alegou que todas estavam recebendo já. Tá? Isso. E hoje a doutora Carolina me ligou e eu estou pedindo para o Henrique questionar algumas pensionistas para ver se houve alteração no demonstrativo. Tá? E daí vou voltar a falar com a doutora Carolina. E pedir os olerites também para que eu possa encaminhar. E eu tenho mais pensionistas para entrar, porque o doutor Arlindo tem feito aquela ação com relação à reforma da Previdência, e tem ganho. E a advogada responsável lá do doutor Arlindo fala para mim, Irene, eu tenho mais pensionistas aí que não estão recebendo 100%, mas eu não estou querendo entrar agora
para tentar resolver essas outras duas, mas já estão reservadas, tá? Tem mais gente para a gente entrar com essa ação de integralidade. Olha, os cumprimentos de sentença, eles são organizados, né, indicando quais são os titulares ali, as pessoas, os pensionistas, né? Então, embora realmente não seja muito bom a gente encavalar aí muitos processos, né? Vamos dar um tempo assim, não muito longo também, e aí a gente organiza de novo um outro cumprimento de sentença, funciona todo mundo e processa Perfeito. também. Assim que eu conseguir resolver dessas duas ações, desses dois cumprimentos que estão em andamento, eu entro com mais informações para a doutora Carolina entrar com um novo cumprimento. Mas tem uma pergunta aqui sobre enquadramento. Pois não. É do Marcos Dalla Costa. Como saber se pensionista está fazendo parte do rol de substituídos no processo em comentário? Eu acredito que a relação que nós temos, que tem o titular, se ele tiver e ele faleceu, consequentemente, a pensionista está no lugar. Essa é a lógica, né? Essa é a lógica desse raciocínio. Agora, quem não estava na relação em 2004, né? Na verdade, essa relação foi gerada em final de 2003, que a ação foi proposta em dezembro de 2003. É que ela foi processada em janeiro de 2004. Então, quem não estava nessa relação em 2003, né? Por exemplo, se tornou complementado, hoje é zero, né? Depois dessa data, né? Realmente ele não está nessa relação, e aí ele não estando, não há pensionista que vá sucedê-lo no processo. Né? E então, ele está perguntando aonde está essa relação, eu estou falando que está comigo, a APS, não comigo, Irene, mas com a APS, com a diretoria jurídica, nós temos essa relação, é só ligar que nós temos essa informação a dar ao nosso associado aqui. Nós apuramos cálculos para 2.850 pessoas aproximadamente, né? Algumas dessas pessoas, né, não tiveram diferenças, né? E considerando agora essa revisão que foi determinada pelo TRT, que reduziu um pouco ali a pretensão em relação ao plano de cargos e salários de 2002, né? Mais pessoas passaram a ter zero de diferença resultantes do reenquadramento. Porque o reenquadramento para essas pessoas não teria gerado prejuízos de remuneração, né? Entretanto, nós percebemos uma coisa curiosa, né? Considerando uma pirâmide de pessoas, né? Que você tem remunerações mais altas, né? E descendo para remunerações médias e depois remunerações do pessoal, acredito que seja do pessoal mais operacional da companhia. Os valores acabaram não reduzindo muito para esse topo da pirâmide. Então, uma quantidade pequena de associados, né, de credores, tem um valor muito considerável de créditos em relação aos demais, né? Então, nós temos créditos bastante significativos, né? Depois entra numa faixa média de créditos um pouco inferiores, né? E depois créditos mais baixos, né? Chegando até casos que, como esse que eu estou dizendo, não há diferenças porque não houve prejuízo em relação ao reenquadramento. A pessoa manteve a sua remuneração e não sofreu nenhum decesso em relação a nenhuma redução do valor do benefício, né? Ela não foi prejudicada em relação a isso. Perfeito, doutor. Não tem mais perguntas. Muito obrigada. Desculpa atrapalhar suas férias aí. Eu agradeço muito a oportunidade. É um prazer estar com vocês, esclarecendo sempre as dúvidas e contando como é que está o andamento do caso, que espero que esse ano aqui a gente encerre definitivamente esse processo. Nós também queremos encerrar. E agora, por fim, é o doutor Arlindo. Helene, só um recado. Então, logo seja definido o novo presidente, a nova diretoria,
a gente pretendia fazer uma reunião com os advogados, né, para apresentar a nova gestão, né, e para que eles também fiquem conhecendo aí nossos parceiros, tá bom? Isso, Tá perfeito. ótimo. Obrigado. Doutor Arlindo, nosso parceiro aqui na APS. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Os associados conhecem muito bem o doutor Arlindo. Quero iniciar aqui parabenizar ao José Luiz por esse, não é, nesse momento, esse divisor de águas de final de gestão. Uma, como sempre, uma gestão de muita luta, de muita luta. As questões que envolvem sempre, não é, as novidades, a caixinha de Pandora que sempre se abre, não é? O poder público adora abrir caixa de Pandora e tirar as maldades, não é, lá de dentro. O maior está vindo por aí, eu não vou estar, viu, doutor? Também Será que ia não? falar isso, né? E nós não paramos aqui, porque a caixinha de Pandora continua aberta e virão outras maldades pelo caminho. Quero parabenizar a Irene, especialmente a Irene, viu? Que foi uma gratíssima surpresa, não é? Uma companheira, não é? Maravilhosa, uma pessoa que deu uma dinâmica, não é? Para a assessoria jurídica, conseguiu fazer esse link com todos os colegas. Às vezes eu fazia esse link, não é? Até pela minha atividade de atender em plantões os associados, às vezes eu necessito de informações dos colegas, mas ficava mais difícil e a Irene fez isso com uma presteza maravilhosa, além de participar dos grupos, além de dar esta dinâmica, não é? Que o departamento jurídico necessitava. Irene, parabéns, viu? Muito obrigado pelo companheirismo seu e pela dedicação que você deu à APS. Parabenizo também aos meus colegas, a doutora Gláucia, a doutora Neire, a doutora Tirza, ao Marco Antônio, e aqui queria também parabenizar o doutor Rafael Roba, que não está aqui conosco, que tem, não é, a ação do plano de saúde já teve um fecho, mas que nos ajudou muito nesses últimos anos, até para encontrar a solução dessa composição amigável com a Sabesp em relação a um tema que era tão aflitivo para os nossos associados. A nossa parte... Deixa eu só dizer que a atuação da Irene é um parâmetro para o novo diretor jurídico que virá por aí, né? É um grande desafio para o novo diretor jurídico seguir os passos da Irene. Então, não é fácil. Bom, não vai ser fácil, não. Em relação aos nossos temas, né, o nosso tema é a complementação de aposentadoria e de pensão da 4.819, que é o nosso internamente denominado de G0. Né? É uma luta muito antiga, uma luta também, como o doutor Marco Antônio iniciou a ação de enquadramento lá em janeiro de 2004, quando, no final de 2003, setembro, outubro de 2003, nós recebemos as primeiras ameaças de corte das complementações. Não é? Uma ação que, graças a Deus, teve uma liminar rápida e que, na época, 2 meses somente, que os associados deixaram de receber a complementação.
e logo foi restabelecido. O processo demorou aí, porque ele só transitou em julgado em 2019, não é? Teve decisões positivas em todas as instâncias, tanto a primeira instância, no TRT da segunda região e no TST. Não é? Tivemos também, nessa ação coletiva, uma outra discussão que se instaurou também, como o doutor Marco Antônio estava dizendo, relatando, a questão das pensionistas, né? E daqueles associados que faleciam, né? Vinham a falecer durante o curso da ação, que a Sabesp não reconhecia, entendia que a pensionista era um outro ser, né? Era um outro ser de outro planeta que caiu ali e que não tinha nada a ver com o aposentado, que é um grande absurdo. Então, vamos lá também para discutir a questão dos associados que ingressaram na entidade após a propositura, a distribuição da ação coletiva, que também não havia reconhecimento, e isso também acabou sendo reconhecido favoravelmente. E esta outra, que é um outro processinho, né, agregado à ação coletiva, que se chamava carta de sentença, também transitou em julgado no final de 2020. Quando se pensou que estava tudo em ordem, bom, agora em relação ao G0, acho que a coisa pacificou, temos uma decisão judicial que determina o pagamento das complementações de aposentadoria e de pensão pela Sabesp, não pela Secretaria da Fazenda. Eis que surge, não é, um parecer, 2 pareceres da Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo, com base numa mudança na Constituição, mais precisamente com o acréscimo de um parágrafo ao artigo 37 da Constituição Federal, é o parágrafo 15, em que eles fizeram uma leitura dizendo que, pelo dispositivo desse parágrafo, não existia essa emenda constitucional, a emenda constitucional 103, de novembro, 12 de novembro de 2019, a reforma da Previdência. A Procuradoria simplesmente achou, não, tem lá esse parágrafo 15, que não tem mais complementação de aposentadoria, de pensão para os servidores, para os empregados públicos, a não ser aquela complementação que está lá nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40. Então, não acabou. Quem se aposentar agora, são muito poucos, ou as pensionistas, né? Daqueles que vierem a falecer ou faleceram após 13 de novembro, ou a partir de 13 de novembro de 2019, não tem mais direito à complementação de aposentadoria nem de pensão. Isso causa, não é, uma grande aflição para todos os associados. Isso gerou, não é, uma série de ações, agora, a partir de 2020 para cá, também por uma decisão do STF, essas ações, ou esse tema da complementação, deve ser levado à Justiça Comum e não mais à Justiça do Trabalho, como vínhamos discutindo. Está dando ensejo a uma série de ações individuais. A APS, junto com outras entidades, e por indicação do doutor Marco Antônio, encomendamos um parecer para que tratasse e que pudesse servir de base de argumentação para enfrentarmos esta situação aí perante os tribunais.
E esse tema vem, num primeiro momento, com muita dificuldade, mas agora, né, doutor Marco Antônio, parece que a Justiça está começando a entender as razões que nós estamos colocando e vem julgando um pouco mais favoravelmente a tese de que esse parágrafo 15 não tem nada a ver com os complementados, os aposentados e as pensionistas que estão sob o manto da 4.819 e da Lei 200 de 74. No nosso caso da APS, nós temos uma questão, uma situação mais favorável, que é justamente a ação civil pública que nós promovemos lá em janeiro de 2004 e que teve o seu trânsito em julgado em 2019. Com base na coisa julgada, no trânsito em julgado dessa decisão, nós estamos ingressando com as pensionistas com o cumprimento de sentença, não é? Nessa cumprimento de sentença dessa decisão da coletiva. E, num primeiro momento, tivemos também dificuldade com decisões da juíza titular da 8ª Vara, que entendia que a emenda constitucional efetivamente tinha extirpado o direito das pensionistas, mas essas decisões foram sendo modificadas pela 13ª turma do TRT aqui da 2ª Região, e, com isto, até a própria juíza vem modificando a sua postura e, nos mais recentes cumprimentos de sentença, ela já vem até determinando liminarmente a implantação das pensionistas em na folha de pagamento da Sabesp, que, em vários casos, isso não ocorreu. Então, por enquanto, essa questão aflitiva, não é? Fatalmente, esse tema vai bater no TST e provavelmente vai chegar ao STF. É uma luta ainda que nós temos aí um longo caminho pela frente, mas que, graças a Deus, pelo menos por enquanto, nós estamos tendo um relativo sucesso. Em relação ao fundo de garantia, não é uma ação coletiva também que nós propusemos em 2019. Essa ação perante a 22ª Vara Civil da Justiça Federal está suspensa por força de uma decisão da ADI 5090, que está lá no STF, e essa ação discute justamente a questão, né, o tema que é a substituição de um novo índice de correção, de atualização dos depósitos do Fundo de Garantia. Esses depósitos eram reajustados pela TR e sofreram, a partir de 99, praticamente estagnaram em zero essa correção por força da TR e tem apenas uma remuneração de juros de 3% ao ano. Essa ADI 5090, ela já teve uma declaração de voto do ministro relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele dá uma decisão mais ou menos no estilo da revisão da vida toda, não é? E mais uma decisão política do que uma decisão... Estou passando um pouquinho, Irene, mas já vou terminar, viu? Porque você tem 2 assuntos. Tá bom. Então, a decisão que foi tomada pelo relator, ela fala o seguinte: olha,
o reajuste, o índice, ele tem que ser, não pode sofrer, o fundo de garantia não pode ser reajustado aquém do índice da poupança, não é? Minimamente a poupança. Agora, nós vamos só aplicar para os novos depósitos a partir de 2025. Bom, olha, em 2023 e 2022, o que pode ser feito vai ser uma distribuição dos lucros do fundo de garantia, do fundo para os cotistas. Isso resolve 2023, 2024, a partir de 2025, os futuros depósitos vão ter a correção da poupança. E o passado? Bom, o passado, aí isso vai depender ou de uma alteração legislativa ou de uma negociação entre as entidades dos trabalhadores e do governo federal. Ou seja, não resolve o problema. Não é? Esse voto seguiram este voto o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. O ministro Zanin pediu vista, devolveu, tinha uma data para o dia 4, tinha a data de julgamento marcada, o julgamento não se realizou, o processo voltou ao relator, ministro Barroso, e estamos aguardando aí o que irá acontecer nos próximos capítulos do Fundo de Garantia, mais ou menos na mesma novela que está o tema da revisão da vida toda. Era isto. Muito obrigado pela atenção e devolvo a palavra à Irene. Obrigada, doutor. As pessoas estavam aqui questionando se você ia falar sobre o FGTS, e nós demos um recado para ele. Aguarde que ele vai falar. E realmente falou. Olha, muito obrigada a todos, obrigado aos associados, aos advogados, a Luciana da Viveste. Excelente a nossa live, eu tenho certeza que todos gostaram, esclarecemos tudo que tínhamos de dúvidas, e se houverem mais algumas dúvidas e mandarem para cá, a gente encaminha para vocês. E passo a palavra para o Zé Luiz. E muito obrigada por tudo. Bom, eu começo, Irene, a agradecer aí a você pela organização, né? Foi muito boa a live também, gostei, né? Quero parabenizar os palestrantes, né? A Luciana, a Cláudia, a Ney, doutora Tirsa, Marco, Arlindo, né? Pelas apresentações. Eu acho que não poderia ser melhor, né? Os esclarecimentos, né? Detalhes poderão ser encaminhados, dúvidas, né? Sobre detalhes poderão ser encaminhados para a APS. Enquanto nós estivermos lá, nós vamos responder. E a partir da substituição da gestão, eu acredito que também o pessoal vai dar a mesma atenção a vocês, né? Eu queria aproveitar aqui também e agradecer ao grupo jurídico, né, que atuou junto com a gente nessa gestão, né? Pessoas muito interessadas que ajudou a gestão em muito, né, nas decisões de contratações de parceiros, né, nas decisões em assembleias. Isso foi muito importante. Eu não vou enumerar as pessoas porque eu posso esquecer de alguém e não vai ficar bem, né? Mas queria agradecer a esse grupo que participou efetivamente nessa gestão aí, tá? No mais, muito obrigado a todos e espero, assim, na transmissão do cargo, que a nova gestão tenha um excelente desempenho e que a nossa APS seja fortalecida cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.
Obrigada, Zé.